O livro do Apocalipse é um dos mais desafiadores de toda a Bíblia. É um livro muito interessante, com inúmeras lições para as nossas vidas. As 3 primeiras palavras deste livro são muito importantes, porque elas podem nos ajudar a entender todo o seu conteúdo, todo o conteúdo desta obra. Apocalipse Iesu Cristo. Apocalipse significa revelação e Iesu Cristo significam de Jesus Cristo. Este Apocalipse, esta revelação, é de Jesus, vem de Jesus, pertence a Jesus e é sobre Jesus. O Apocalipse não é a revelação de João, o apóstolo, que escreveu esta obra. Não é sobre ele, não pertence a ele, e não é sobre também os inimigos de Jesus. O personagem principal desta revelação, deste livro, desta obra, é Jesus Cristo, seu triunfo, a sua vitória sobre todas as forças do mal. Então nós precisamos guardar isso no nosso coração e na nossa mente, enquanto lemos o Apocalipse, a última obra, o último livro da Palavra de Deus. A outra coisa importante que precisamos compreender é que Apocalipse é uma literatura. E o apóstolo João conhecia esta literatura apocalíptica no Antigo Testamento. Nós encontramos literatura apocalíptica no livro de Ezequiel, no livro de Daniel, no livro de Zacarias. Então, o nosso escritor, o apóstolo João, estava familiarizado com esse tipo de literatura. A literatura apocalíptica ela é muito rica em símbolos, em números, em figuras de linguagem, e nós precisamos de tomar muito cuidado quando temos em nossas mãos uma literatura apocalíptica. Não devemos interpretar as coisas literalmente, não, de maneira alguma. Então precisamos ter esta compreensão. Então essas 3 primeiras palavras no texto original grego deste último livro da Bíblia, essas 3 primeiras palavras deste livro do Apocalipse são muito importantes. Então, Apocalipse Iesu Cristo, revelação de Jesus Cristo. A revelação vem de Jesus, é sobre Jesus e pertence a Jesus. E Apocalipse é uma literatura e não é apenas revelação. Uma outra coisa importante para a interpretação deste livro que precisamos entender são as unidades literárias. Então nós precisamos de compreender isto, né? Quando você pega, por exemplo, uma palavra, você precisa compreender esta palavra, o sentido desta palavra na frase. Você não pode estabelecer apenas um sentido para uma palavra em qualquer lugar, em qualquer tempo. Não. Palavra, por exemplo, mundo. Depende da frase, onde esta palavra está, qual o sentido da palavra mundo. Deus amou o mundo. Então aqui mundo tem um sentido. Nós, seres humanos. Não ameis o mundo. Já tem outro sentido. Os padrões de injustiça do mundo, o estilo de vida do mal, então tem outro sentido. Então é muito importante você compreender isso. Então uma palavra na Bíblia ou em qualquer outra literatura, obra, precisa ser entendida, compreendida dentro da frase. A frase precisa ser interpretada dentro do parágrafo. O parágrafo dentro do capítulo, de uma unidade literária maior. Isso é muito importante. No Apocalipse, capítulo
1, 2 e 3, eles formam esses capítulos, esses 3 capítulos, formam uma unidade literária. Os capítulos 4 e 5, uma outra unidade literária. Os capítulos de 6 a 18, uma terceira unidade literária. E os capítulos de 19 até o capítulo 22, a última unidade literária. Então, os capítulos de 1 a 3, uma unidade literária. Os capítulos 4 e 5, uma outra unidade literária. Os capítulos de 6 a 18, a terceira unidade literária do Apocalipse. E a última unidade literária, os capítulos de 19 a 22. Então, é muito importante compreendermos isto. Os capítulos de 1 a 3, Jesus está no meio da sua igreja, tem os pastores na sua mão direita. Os capítulos 4 e 5, nós encontramos Jesus no céu, como Criador, como Redentor. Os capítulos 4 e 5. Os capítulos de 6 a 18, o julgamento de Deus e a importância de Jesus para este julgamento. O Filho de Deus, o Cordeiro de Deus, o leão da tribo de Davi, toda essa figura de linguagem. Então, tudo isso é muito importante. E a última unidade literária, então, nós temos a consumação de todas as coisas. O triunfo final e definitivo de Jesus. O reino dele. O novo céu e a nova terra. Então, nós temos agora só bênção. O sofrimento chega ao fim. Não há mais lágrima, não há mais maldição. Há um novo céu, uma nova terra. Há bênçãos eternas e infinitas. Então, nós precisamos de compreender isto. Quando nós nos dedicamos a esta primeira unidade sobre a igreja, nós encontramos ali o número 7. Esse número 7 é muito precioso na literatura apocalíptica joanina, de João, deste último livro da Bíblia. Não apenas aqui. Nós temos 7 pastores, 7 igrejas, 7 anjos, os 7 candelabros, os 7 castiçais, nós temos os 7 espíritos, nós temos os 7 selos, as 7 trombetas, nós temos as 7 pragas. Então nós temos o número 7 muito importante, as 7 bem-aventuranças que nós encontramos também no livro do Apocalipse. Então esse é um número que precisa ser compreendido, mas no sentido amplo, figurado, simbólico. Nós não tínhamos apenas 7 igrejas na Ásia Menor, na província romana, ali do primeiro século. Hoje, estas cidades mencionadas aqui, estas 7 igrejas, os lugares mencionados aqui onde elas estavam plantadas, esse território pertence hoje à Turquia. Então nós precisamos de entender que nós tínhamos no primeiro século muito mais do que 7 igrejas. Então esse número é um número simbólico. Estas 7 igrejas, elas representam todas as igrejas de Jesus, de todos os tempos, em todos os tempos e em todos os lugares. Elas são como espelhos. Então, quando nós olhamos para essas igrejas, nós podemos nos ver as nossas fraquezas, os nossos pontos fortes e ver aquilo que nós precisamos consertar, corrigir, aquilo que nós precisamos também aperfeiçoar. Então nós precisamos de ter esta compreensão. Uma outra coisa importante é que as cartas de Jesus para as suas igrejas, elas têm uma estrutura. Então, esta estrutura encontra-se presente em todas as cartas. Primeira coisa, o destinatário, ao anjo da igreja. Jesus sempre se dirige ao anjo da igreja. A outra coisa importante nesta estrutura, a segunda coisa, é o remetente, a apresentação de Jesus. Quem é Jesus? A terceira coisa que
que nós encontramos nesta estrutura são os elogios de Jesus, os louvores que ele dá, né? A exaltação que ele faz da sua igreja. Então, muito importante essa terceira parte nesta estrutura. A quarta coisa que nós encontramos nesta estrutura, nestas mensagens de Jesus, é a palavra de repreensão. O que está errado, o que precisa ser corrigido. A quinta coisa importante, o quinto ponto nesta estrutura destas cartas de Jesus é a palavra de conselho, de orientação de Jesus. E a sexta e a última coisa que nós encontramos nesta estrutura são as promessas de Jesus. Então, é importante termos esta compreensão. Então, ao anjo da igreja, a palavra que Jesus usa, que o apóstolo João escreve, é a palavra no grego angelos. No hebraico, essa palavra é mauar, que significa anjo, mas significa também mensageiro, que é o pastor da igreja. E uma outra coisa importante é que quando o apóstolo João escreve que ele manda mensagem para a igreja e as igrejas são chamadas de candeeiros, candelabros, que são luzes. Então, Jesus disse que ele é a luz e que nós, os seguidores dele, também somos a luz do mundo. Israel também, ele é descrito como luz para os gentios, sim, ele é apresentado também como uma lâmpada, né? Como um castiçal, a menorá, que precisava brilhar para o mundo inteiro. Então, o plano de Deus para o seu povo é o mesmo. Na verdade, o povo de Deus é um só. A igreja é uma só. Nós não temos duas igrejas, dois corpos e uma cabeça. Não temos um monstro, não. E não temos também duas cabeças e dois corpos. Temos apenas um povo de Deus, uma igreja de Cristo, uma cabeça que é Cristo Jesus. Então, e a missão do povo de Deus, tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento, é uma só. É ser luz, a luz de Deus no mundo. Então nós precisamos de cumprir esta missão. Uma outra coisa importante que no remetente, nessa autorrevelação de Jesus, nós encontramos os atributos de Jesus, são os mesmos atributos do Deus do Antigo Testamento. Ele se apresenta como aquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega. Ele sabe como tudo começou e sabe como tudo vai terminar. Ele tem o controle da história, do início, do meio e do fim. Podemos confiar nele, podemos descansar nele. Uma outra coisa importante nessa revelação de Jesus é que ele tem a espada de dois gumes. Sua palavra é poderosa. E pelo poder da sua palavra, ele cura, ele renova, ele ressuscita, ele perdoa, ele faz tudo isso. É o poder da sua palavra. Sua palavra é poderosa, é como a espada de dois gumes. Uma outra coisa importante é que Jesus é apresentado aqui para as igrejas como Filho de Deus. Então, a mesma coisa que nós lemos sobre Jesus no Evangelho, no quarto Evangelho do Novo Testamento, nós lemos sobre Jesus aqui no Apocalipse. Então, a revelação vem de Deus, a revelação vem de Jesus. Por isso que não tem contradição. E o escritor é o mesmo, é o apóstolo João. Então, ele é o primeiro e ele é o último, ele é o alfa e o ômega. Ele tem a palavra dele é poderosa, é a espada de dois gumes. Ele é o Filho de Deus, ele é o Santo de Israel, ele é a fiel testemunha. Deus é fiel. Podemos ser infiéis, mas ele permanece fiel. Ele também é o Amém.
ele também tem os 7 Espíritos. Jesus tem o Espírito Santo. Que revelação maravilhosa de Jesus! Quando nós começamos a sublinhar isto, nós damos glórias e aleluias para Jesus e para o seu Pai. Que maravilha! Uma outra coisa importante que nós podemos sublinhar no estudo destas igrejas, destas palavras, destas mensagens de Jesus, é que a igreja de Esmirna e a igreja de Filadélfia não receberam nenhuma repreensão, só elogios. Mas a igreja de Laodiceia não recebe elogios, apenas repreensão. Uma outra coisa interessante é que a menor carta de Jesus para as suas igrejas, neste livro de Apocalipse, é a carta para a igreja de Esmirna. A carta mais pequenina, que tem menos palavras, a carta para a igreja de Esmirna. E a maior carta, a que tem mais palavras, é para a igreja de Tiatira. Há tantas coisas que nós poderíamos sublinhar nestas mensagens de Jesus. Mas eu gostaria de encerrar sublinhando 3 coisas, pelo menos. A primeira coisa que nós encontramos em todas estas cartas é que Jesus diz: eu conheço você. Jesus conhece você, meu amigo, minha amiga. Jesus conhece a mim. Que bom sabermos que Ele nos conhece, porque Ele nos ama e Ele pode nos ajudar a vencer as nossas fraquezas, porque Ele nos conhece. Ele pode fazer isso e Ele quer fazer isso. Para todas as igrejas, Jesus diz: eu conheço você. Que bom que o Senhor nos conhece. A segunda coisa que nós encontramos em todas as cartas de Jesus é que ele diz ao vencedor. É uma palavra de motivação. Jesus quer que nós sejamos vencedores. Ele quer que a igreja de Éfeso seja vencedora. Ele quer que a igreja de Esmirna seja vencedora. A igreja de Pérgamo seja vencedora. Todas as igrejas de Tiatira, de Sardes, de Filadélfia, de Laodiceia, todas. E a todas ele diz: ao vencedor eu darei isto, eu farei aquilo. Deus não quer que sejamos derrotados. E a Bíblia nos ensina que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Em Cristo temos vitória. Não precisamos e não devemos viver como derrotados. Mesmo que a gente falhe, erre, peque, mas temos perdão em Jesus. Ele estende a sua mão e nos ergue. Por isso é que em Cristo nós somos vencedores. O diabo, Satanás, as forças do mal não têm vitória sobre nós, porque maior é que está em nós do que aquele que está no mundo. Uma outra coisa importante que nós encontramos nesta carta, em todas as 7 cartas, é quando Jesus termina a sua mensagem, ele diz: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ah, meu querido amigo, nós precisamos aprender a ouvir a voz de Jesus, a voz do Espírito Santo, a voz de Deus. Para a igreja de Laodiceia, aquela igreja que não recebeu nenhum elogio, porque estava em pecado, estava em apostasia completa, Jesus diz: eis que eu estou à porta e bato. Jesus está à porta e bate, não apenas no coração daquele que ainda não crê nele, mas Jesus está à porta e bate do meu coração e do seu coração também, meu querido irmão, minha querida irmã. Ele quer entrar em todos os cômodos da sua vida e da minha vida, em todas as áreas.
que você e eu possamos ouvir a voz de Jesus, abrir a porta e deixá-lo entrar. Entra, Senhor, na minha família, no meu emprego, nos meus estudos, no meu lazer. Entra na minha vida. Deixe Jesus entrar na sua vida. Ele quer ceiar com você. Faça isto, porque assim, tendo comunhão com Jesus, abrindo toda a sua vida, o seu coração, sua mente para Ele, você será feliz. E fará outros também felizes no tempo e na eternidade. Um forte abraço.